Um prazer estar aqui de novo no Instituto Santo Atanásio. Estivemos aqui na palestra do Dom Atanásio, foi espetacular, um grande evento. E estamos aqui para falar um pouco sobre a nossa grande campanha de final do ano, que é essa campanha em prol da educação, né? Nós temos que iluminar a educação. Eu tive a oportunidade de ser escolhido pelo Instituto para ter um dos meus livros publicados, e vamos aqui conversar um pouco sobre esse livro. Um livro que tem o objetivo de dar os primeiros passos na direção de entender o que seja educação. São 6 estudos separadamente, e cada estudo desse pode ser lido e entendido separadamente. Claro que o conjunto todo se complementa. O grande objetivo era tirar aquela ideia de que todo mundo entende sobre o que está falando, vamos dizer assim. Vai falar de futebol, todo mundo parece que entende de futebol. Vai falar de religião, parece que todo mundo entende de religião. Vai falar de educação, parece que todo mundo entende. E, na realidade, cada matéria dessas exige um estudo específico para se iniciar um processo de entendimento do que seja educação. Eu tive uma passagem relativamente rápida pelo próprio Ministério da Educação. E essa passagem me abriu bastante os olhos sobre essa problemática que nos vem por meio de todas as pessoas que entendem que a educação hoje é uma educação que tem problemas. E, às vezes, no conversar com pessoas, eu vejo que elas, vamos dizer assim, não é que tem problemas, elas estão vendo consequências, mas efetivamente não sabem a origem dos problemas. Então, o livro tem essa pretensão de abrir, vamos dizer assim, uma grande discussão sobre a educação. E por isso que o livro em si, ele está chamando outros, né? Estamos realmente em vias de escrever um segundo livro, porque nesse momento em que eu apresento alguns problemas, eu não falo em solução, porque realmente a solução é outra discussão. E isso é o tema, digamos, de um segundo livro e, quem sabe, talvez um terceiro. Tal é a grande dimensão da dificuldade que é entender o que seja educação. Hoje aqui eu queria falar uma coisa interessante que abre qualquer tipo de discussão sobre educação. Qual o fim da educação? O fim, como causa final, segundo Aristóteles, define todo o processo, toda a razão de ser. Então, se eu não entendo a finalidade do que eu faço, a finalidade do ser, eu não sei o que é, ou não sei para que serve. Então, eu preciso entender verdadeiramente qual é a finalidade da educação, para, a partir daí, começar a ver essa problemática que muitas pessoas dizem ver, mas não necessariamente conseguem identificar claramente qual seja o problema. A gente, às vezes, se depara com consequências, Consequências. Um professor fazendo militância política na escola é consequência, não é um problema. O problema é outro que está por trás. Só para citar um exemplo. Bom, eu preciso saber qual é o fim da educação, porque eu preciso orientar o ser humano para o seu destino. Vamos assim usar essa palavra com algum cuidado, O homem tem um destino. Se não o tivesse, não precisaria educação. Por quê?
Porque se nós fizermos também uma pergunta, qual é o fim deste homem? Nós também teríamos um processo muito grande de discussões. Em termos de história, eu vou pegar aqui um fato muito interessante. 2 países estavam em situação bastante crítica em termos de educação, mais ou menos ali no meio do século passado, 1950, 1960. O Brasil e a Finlândia. Os 2 países estavam considerados ruins em educação. Aqui resolveu-se tentar fazer alguma coisa, lá também. Qual a primeira coisa que lá eles fizeram? Estudando a história um pouco da educação finlandesa, a primeira pergunta que eles fizeram é essa: qual é a finalidade do ser humano? Porque se eu não souber qual é a finalidade do ser humano, não tem sentido eu discutir educação. E aí, eles, depois de praticamente 40 anos, foi feito um teste. Esses testes também são questionáveis, mas a Finlândia, por alguns anos seguidos, foi a primeira em termos mundiais, em termos de educação, considerada a primeira. E o Brasil, ou seja, os 2 começaram juntos o problema, parece que um resolveu, o outro não. Mas veja só, qual o fim da educação? Orientar o homem para um destino. Qual o fim deste homem? Então, nesse estudo de educação, eu me deparei com essas perguntas e comecei a responder, tentar responder. Bom, para mim saber qual é o destino do homem, eu preciso fazer um estudo antropológico. Por quê? Porque eu comecei a ver que, para a medicina, o homem era um ser biológico, né? Para a psicologia, um ser psicológico. Para a engenharia, é um ser que ocupa um espaço ali. Ou seja, cada ciência parece que desenvolveu finalidades por ser humano que, obviamente, atendia ao seu objeto como ciência. Mas espera aí, será que não há alguma coisa ou alguma ciência capaz de definir antropologicamente o homem verdadeiramente? Daí, indo para a filosofia, a gente consegue. Então, filosoficamente, porque, obviamente, a gente sabe que da filosofia que todas as ciências saíram, então, se nós irmos à filosofia, nós conseguimos ter um homem, um homem antropológico verdadeiro, vamos assim dizer. E esse homem, esse entendimento desse homem define o que ele é. Eu costumo dar um exemplo muito claro, usar um exemplo da biologia, vamos dizer assim, né? Se eu tenho uma rosa, essa rosa precisa de substâncias para crescer. Mas essa rosa até se chama rosa porque ela produz rosa. Então, qual a finalidade da roseira? Produzir rosa. Mas tem roseiras que produzem rosas coloridas, perfumadas, maiores, mais bonitas. Então, dentro da finalidade da roseira, esta roseira pode receber ajuda que faz com que ela produza o seu fim de maneira muito mais eficiente, muito mais agradável, muito mais bonita, ou seja, a finalidade dela. Então, se eu pegar uma roseira e colocar gasolina, o que eu estou fazendo com ela? Eu não estou colaborando com o desenvolvimento dela. Ou seja, ela tem uma natureza e esta natureza faz com que ela seja o que é. Então, na educação, a gente pode usar o mesmo raciocínio, mas eu tenho que entender quem é esse ser humano que eu quero educar. Porque ao entender, eu posso jogar, em vez de gasolina, jogar água, jogar nutrientes. Isso é educação.
Então, se eu não entender quem é o ser humano, antropologicamente, eu não tenho condições nenhuma de ensinar, nem de educar. E já vamos falar sobre essa diferença aí. Então, ao ver o ser humano, e é muito interessante isso, que na filosofia, e aí a gente tem que ir lá para os gregos, porque a primeira vez que se fala nisso é na Grécia. De lá que vem toda... Se tivesse alguma coisa escrita antes, a gente iria, mas não tem. Então, na sociedade ocidental, a Grécia, com toda a sua filosofia, iniciada com Tales, lá na cidade de Mileto, depois vem os discípulos, né, Pitágoras, e vem uma série, até culminar no ápice, lá em Atenas. Mas eles diziam que o homem é soma em grego, ou seja, o corpo, e psique. Psique é algo que está dentro do corpo, na visão deles. Ora, então já começa a entender essa roseira. Então ela tem corpo e tem psique. Psique é tudo aquilo que não é, obviamente, soma, que não é material. Todo mundo já deve ter visto aquela expressão psicossomático. Então, o ser humano é psicossomático, né? As duas palavras vêm do grego, psico, né? O psique e a soma. Então, para educar, os gregos usaram uma ferramenta para agir nos dois lados. Então, veja, eles estavam indo para descobrir qual é o fim do ser humano, né? Então, quando a gente vai num caminho de evolução, a gente bate no cristianismo. E o cristianismo pegou essa filosofia e cristianizou. Se nós abrirmos o primeiro documento católico, vou chamar assim católico porque foi o primeiro documento escrito depois de Cristo por um cristão, né, São Paulo, e a primeira carta aos Tessalonicenses. É o primeiro documento da Bíblia. Embora não esteja na ordem, né? Mas é o mais antigo documento atestado historicamente que foi escrito por católicos. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no finalzinho, que só tem 5 capítulos, no versículo 23, está escrito assim: você, o ser humano, que você totalmente, corpo, alma e espírito, sejam elevados a Deus. Mas espera aí, então, São Paulo pegou aquele soma, psique e acrescentou um terceiro item. Então, é soma, psique e pneuma. Então, nessa educação que se cristianizou, foi inserido um terceiro elemento. Ou foi inserido ou foi descoberto, né? Não foi inserido, obviamente, porque aí nós temos que entrar um pouco na filosofia e da antropologia teológica. Então, na antropologia teológica existe realmente essa terceira dimensão. Então, o homem é corpo, é alma e tem espírito. Ué, mas alma não é espírito? Então, parece que se você até pegar, às vezes, a Bíblia de Jerusalém, às vezes você vai ver uma observação de imagem, aquelas, né? Que está dizendo que São Paulo não estava entendendo bem. Pô, São Paulo está... Pô, ainda na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia muito boa, né? São Paulo estava entendendo muito bem, sim. Então, existe uma dimensão espiritual. E aí que entra o detalhe. Bom, a antropologia teológica nos leva para um caminho. E aí você tem que pegar São João, abre o capítulo 17, lê ele inteirinho e você vai ver qual é o fim do ser humano. Está tão claro como água aquilo ali. Então, se o caminho que São João diz que o caminho do ser humano é Deus, que é exatamente isso que está escrito no capítulo 17,
O destino do ser humano é Deus. Ora, mas Deus é um ser totalmente espiritual. Bom, eu não sou totalmente corporal, tal qual uma rocha, tal qual, né, um cachorro. Então, se o meu fim é fazer um contato com este ser espiritual, qual lado do meu ser eu tenho que trabalhar? A soma ou a psique? É óbvio que é a psique. E, neste caso, a soma só atrapalha. Então, quando eu vou falar com Deus, se eu não apagar para a soma, não desligar a soma e não ficar só com a psique, eu não consigo falar com Deus. Então, toda a educação cristã que se desenvolveu a partir de Cristo, a partir da ordem que ele deu, vão batizar todas as criaturas em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Para batizar eu tenho que ensinar. E por isso que a igreja tomou conta da educação aqui do Ocidente. Porque era a missão dada pelo próprio Jesus. Não foi nem interpretação da igreja. Foi Jesus que falou, vai, batize todos. Eu tenho que ensinar, eu tenho que educar. Vou batizar sem educar? Aí a pessoa não tem sentido. Eu tenho que ativar a psique da pessoa. Porque só a psique é que controla o ser total. Então, toda a educação cristã visava a educar o ser inteiro, corpo e alma, e acrescentou algo. Esse algo nós vamos ter, talvez, uma outra oportunidade para explicar, né, o que vem a ser mesmo esse espírito. Hoje, digamos assim, é só uma espécie de introduçãozinha, né? Então, essa antropologia do ser humano, tal qual nós entendemos hoje, e que foi extremamente, muito bem desenvolvida por São Tomás de Aquino, já 1.300 anos depois desses primeiros eventos, ele explica claramente que nós temos realmente corpo e alma, e que nós temos condições de receber um espírito, de fazer um contato com Deus. E esse contato é feito pela alma, pela psique. Então, nós precisamos ter isso bem claro. E toda a história da educação veio em torno disso até que se entendesse, quer dizer, então, todo o primeiro milênio até 1300, mais ou menos, vamos julgar assim, a verdadeira educação que existia aqui no mundo ocidental era a educação que levava para Deus. Alguns poderiam pensar assim, não, mas essa é uma educação religiosa e que não favorece o desenvolvimento do ser humano. Não, ao contrário. Porque um ser humano com esse desenvolvimento espiritual tem capacidade de desenvolver também o material. Tanto é que desenvolveu. A humanidade cresceu. O mundo ocidental cresceu absurdamente, se desenvolveu. Agora, nos últimos 300 anos, que resolveram tirar Deus da história e achar que só existe ciência. Aí é outro papo para outra conversa. É um dos capítulos do livro aqui também, quando eu falo sobre a economização da educação, a gente entra muito bem nesse estudo de vários autores me ajudaram ali nessa interpretação. Bom, então esse ser humano que tinha como foco Deus, foi sendo aos poucos desconsiderado dentro da sua natureza. Agora, antes de prosseguir, eu queria, isso é importante, principalmente em filosofia, nós entendermos cada palavra que nós, às vezes, conversamos e discutimos, porque às vezes acha que está discutindo a mesma coisa e, de repente, o seu entendimento é um e outro. Então, sabendo que a finalidade da educação é ajudar o homem dentro da sua própria natureza, a seguir o seu destino, o que é educação?
Porque aí eu falei que tinha um fim, mas o que é educação? Né? Vamos meditar um pouco sobre o que é educação. A definição de educação são tantas, né? Eu até coloquei uma lista muito enorme no livro aqui, mas a mais assim objetiva, sintética, resumida, né? Sintética e resumida são diferentes, mas sintética e resumida é uma que eu digo que eu escrevi no livro, é assim: educação é mudar o comportamento inadequado do ser humano que não está se conduzindo para o seu fim útil. Educação é mudar o comportamento inadequado do ser humano. Então, a educação tem que mudar o comportamento do ser humano. De maneira bem simples. Mudar por quê? Bom, porque ele não está adequadamente na sua via. Porque se ele estiver na sua vida, ele não precisa de educação. Se ele já estiver educado, não há por que eu educá-lo de novo, né? Então, ou seja, quando ele está inadequadamente orientado, eu preciso orientá-lo. Isso é educação. E aí vem uma dúvida hoje. Isso eu tive a oportunidade de escrever até um artigo para a Gazeta do Povo, que foi publicado. Qual a diferença entre educação e ensino? Porque parece que são sinônimos. E aí, justamente, a gente vê determinados absurdos. Justamente eu estava no Ministério da Educação, como eu falei, mas eu não tratava de educação. Tratava só de dinheiro. A maioria era dinheiro que estava só para isso que servia, praticamente que serve. Não fazia nem nada relacionado especificamente à educação, tal qual eu acabei de explicar para vocês aqui todos. Então, a educação é aquele conduzir o ser humano para a sua potencialidade, para a sua natureza. Né? E aí a gente vê que é o seguinte: ensino é uma ferramenta da educação. Ensino serve para que eu ensine uma habilidade para as pessoas, que após ela tenha aprendido esse ensinamento, pronto, acabou. Eu nem preciso dizer para que ela vai fazer aquilo. Eu ensino ela a fazer. Pronto. Isso é ensino. E aí que tá, a gente vê muita gente, talvez sabendo ou não sabendo disso que eu falei, que a educação é aquilo que eu tenho que mudar o comportamento, usou talvez isso para mudar o comportamento das pessoas para objetivos que não sejam aqueles da natureza efetivamente que o ser humano tem. Então, no capítulo 4, que é a economização da educação, no livro eu falo justamente como que houve uma economização geral da educação e que culminou com esses ensinos atuais que visam tão somente fazer com que a pessoa tenha uma profissão. Só. Precisa ter moral? Não precisa ter moral, não precisa ter nenhum conhecimento, precisa... Você abre a Base Nacional Comum Curricular, ela está toda ela moldada em termos de habilidades. Você vai no exterior, se fala isso, habilidades. A pessoa tem que ter habilidade. Escuta, e o conhecimento? O conhecimento não é mais importante. Conhecimento, você vai no Google e pronto. Resolve. Né? Então, agora, né, que a gente está justamente nesse momento de estimular todos a mergulharem nesse campo, que é um campo muito interessante, que é a educação. Eu trouxe aqui o meu livro, obviamente ele não está no formato ainda que vai ser apresentado, mas
esse livro realmente ele instiga-nos a pensar todos esses aspectos. E nós vamos fazer várias reuniões dessas, e em todas essas reuniões eu vou colocar algum tema específico. Hoje eu estou falando do fim da educação, e é provável que a próxima reunião eu fale um pouco sobre a história da educação, porque é muito interessante entender a história, porque aí a gente consegue identificar causas. Se é que a gente quer resolver os problemas atuais, nós precisamos identificar as causas verdadeiras que nos levaram a tal. A economização da educação foi uma consequência, né? Alguém provocou isso. A teoria de causalidade de Aristóteles é impossível haver algo se não houver uma causa. Simplesmente tudo no mundo tem causa. E esta causa tem que estar em ato. Ou seja, ela tem que ser atual. Ela não pode ser potencial, porque se for potencial, ela não aconteceu. Então é que é interessante. Eu preciso ter causas que acontecem. Por que hoje está isso na educação, essa economia toda? Porque alguém que tem interesse está provocando isso. Então, assim que a gente busca as causas. Então, essa causa que a gente, digamos, está procurando descobrir, ao estudar a história, a gente consegue, então, né? Então, por isso que é bacana. Além de estudar a história da educação, a gente vê como a própria educação evoluiu e causas atuando ao longo de todas essas histórias. Se for raciocinar em termos de Tales de Mileto, são milhares de anos antes de Cristo, passando pelo cristianismo até hoje, nós estamos falando aí de 3, 4 mil anos, talvez até mais, de história, de educação. E como, ao longo do tempo, e as diversas culturas, cada qual teve a sua avaliação e a sua postura diante do que queria para a sua população. Por exemplo, se nós formos pegar os gregos, já não aqueles mais tardios, já os gregos agora, em termos de Esparta, por exemplo, a sociedade espartana, ela acreditava numa educação militarista. Então, ela realmente educava para a situação bélica, vamos dizer assim. Mas é uma das poucas culturas civilizatórias, vamos assim dizer, que tinha, vamos dizer, a educação como uma orientação, vamos dizer, centralizada e pública. Até porque Esparta também, a gente fala, Esparta é uma cidade-estado, né? Coisas são pequenas comparativamente. Mas graças a essa situação de educação, Esparta venceu Atenas. Atenas que tinha vencido os persas de uma maneira assim absurda. Quer dizer, Atenas era o exército, em termos militares, mais imbatível e perdeu para Esparta. Vocês podem achar graça, eu estou achando graça aqui. E por que ele perdeu? Porque Atenas era uma democracia. Até esperar que o Senado decidisse se entrar em guerra ou não, Esparta veio e acabou com tudo. Então, é muito interessante a gente estudar a história, porque a gente fica vendo muitos detalhes que, por vezes, nos dariam bastante orientação nos problemas atuais, né? Então, por exemplo, já meio que caminhando aqui para o final, eu ia passar rapidamente aqui pela história, que aí no nosso próximo encontro, eu vou vamos dizer assim, desabrochar cada item desse aqui, né? Por exemplo, os gregos. Realmente é o primeiro lugar que a gente tem para buscar vamos dizer assim, um início de história de educação. Porque, como veja, eles começaram a pensar no ser humano como tal.
O que é o ser humano? O que ele faz? E nós, como sociedade, eu tenho os meus filhos. O que eu quero que meus filhos sejam? Só uma profissão eu quero para eles? O que os gregos pensavam disso? Então, a gente vê, eu vou esmiuçar para vocês, os pontos fortes da educação deles. Que, próximo passo, os romanos assumiram. Né? Porque ali era um em cima do outro. Né? Os gregos tomaram, né, os macedônios tomaram, o mundo ficou grego, né, o helenismo. Aí veio os romanos, tomaram. Aí o que aconteceu? Esses grandes filósofos e professores os romanos pegavam lá da Grécia e levavam para educar os filhos lá em Roma. Ao ponto de um romano chamado Quintiliano escrever um livro sobre educação, em que ele falava que era muito mais importante aprender primeiro o grego, depois o latim. Tal era a influência de que, digamos assim, a educação grega era relevada. Só que essa educação romana, que tinha tudo para crescer, por várias razões interessantes, que a gente vai ver, não rendeu. Né? O que era top, para vocês terem, era tão alto o nível que um católico muito famoso, vocês já ouviram falar do tal de Agostinho de Hipona? Ele era africano. Mas ele foi louco para ir para Roma, para aprender esse saber romano, que era o saber dos retores. Ele queria ser um retor. Isso era o top da educação romana. E isso levou ao fracasso. Aí vamos falar do cristianismo. O cristianismo, isso marca muito a nossa civilização ocidental. Nós somos frutos de gregos, romanos e judeus, quer dizer, o povo hebreu. Essas três culturas se juntaram e produziu o que nós somos. Todo o Ocidente é isso. Tá? É o direito romano, é a filosofia grega e a moral judaico-cristã. Isso daí nos orienta e nos orientou durante, praticamente estava nos orientando, eu ia falar 2020 anos, né? Mas dos últimos anos para cá, acho que a moral judaico-cristã tem sido jogada no lixo, o direito romano tem sido enterrado e filosofia grega foi esquecida já há algum tempo, né? Mas isso que nos formou, tá? Isso que nos formou. Como eu estou passando rápido, né? O cristianismo teve duas rupturas, vocês sabem bem, uma no Oriente e uma no Ocidente. No Oriente ocorreu lá pelo ano 1000, né? E deu origem à Igreja Ortodoxa. E no Ocidente já foi 1517, 1520 aí, onde Lutero se dividiu. Então essas duas divisões influenciaram a educação. E deveria dizer, melhor, foram resultados, que também não são causas, de causas anteriores que fizeram com que houvesse essas rupturas. E que, obviamente, vem influenciar. Para barrar, por exemplo, aqui no Ocidente, o Papa lançou mão da Companhia de Jesus. Aí a Companhia de Jesus, nossa, Santo Inácio de Loyola nunca imaginava que ia ter que brigar com a educação. Mas o Papa mandou, e ele fez nas suas regulamentações, né, nas suas normas, ele tinha que obedecer ao Papa, apesar de tudo. Então o Papa vai fazer face ao protestantismo. Então temos que ensinar. Como é que é? E onde é que ele se valeu para montar um esquema de educação? Lembra que eu falei do Quintiliano? Era a única coisa que tinha escrito. Então, ou seja, a Companhia de Jesus pegou os ensinamentos de Cícero, Quintiliano, os romanos, e botou para cá. E aí formou o que nós conhecemos hoje como escola clássica. Você veja, se você pegar, e eu vou mostrar para vocês aí,
ou as instituições oratórias romanas, você vai, nossa, que espetáculo isso aqui. Hoje seria um espetáculo. Seria hoje. Só que eu quero dizer para vocês que já é uma decadência. Então, você veja, infelizmente, quer dizer, o que nós achamos hoje que seria espetáculo já era uma decadência da verdadeira educação cristã. E essa educação, vamos dizer assim, foi sintetizada num documento chamado Ratio Studiorum, né? A razão de estudar, ou seja, a forma de estudar. Como que a Companhia demorou mais de 50 anos para se fazer esse documento, ao longo de toda a história da Companhia de Jesus, e o pessoal escrevendo, e elaborou um texto que orientava essa educação, que culminou, como eu falei, na escola clássica. Essa escola clássica, ela foi indo bem até. Teve um problema sério que aconteceu com a Companhia de Jesus, e isso é um problema seríssimo, porque derrubou praticamente no mundo inteiro, uma única instituição em 1600 que tivesse mais de 300 escolas pelo mundo. Olha só a potência que poderia ser isso. E essa instituição foi colocada, vamos dizer assim, na marginalidade, né? Por razões políticas, a Companhia de Jesus foi extinta. Aqui no Brasil, por exemplo, né, os jesuítas, em 1759, foram convidados a sair. O Marquês de Pombal era o administrador, junto ao rei português, tirou de todas as colônias, não só do Brasil, tirou todos os jesuítas. Aqui no Brasil só tinha jesuíta. O jesuíta fez um trabalho espetacular que os jesuítas fizeram no mundo inteiro, e o rei português gostava muito, né? São Francisco de Xavier foi evangelizar, por exemplo, a China e o Japão, as Índias. É um espetáculo, são obras que nós não podemos deixar de ler, o trabalho dessas pessoas educando os outros. E aqui no Brasil, o gosto do rei de Portugal, à época, de 1600, só tinha jesuíta aqui. Mas em 1750, quando o Marquês de Pombal extinguiu, levou todo mundo embora. Quem ficou aqui? Ninguém. Ou quase ninguém. Foram mais de 60 anos sem professores o Brasil ficou. Tá? Alguns a gente poderia até fazer uma reflexão otimista, achando que é o seguinte, até foi bom esses 60 anos não ter professores aqui, porque justamente nesses 60 anos estava havendo uma reviravolta absurda na Europa. É justamente como os jesuítas saíram, as universidades ficaram sem pessoas com capacidade. Aí veio Kant, escreveu suas teorias malucas, que qualquer jesuíta derrubaria, né, no primeiro momento. Depois veio o Hegel. Aí veio a Revolução Francesa. Não tinha mais jesuíta. Quer dizer, a quem poderia fazer uma barreira intelectual forte tinha sido extinguido. Tá? E eles, super obedientes que eram, não teve nem briga, que falaram, os jesuítas saem do Brasil, eles entraram um atrás do outro. Não, ordem do Papa, ordem do Papa. Não teve revolta, nem nada disso. E aí, nesse Revolução Francesa, Revolução Industrial, que estava justamente acontecendo um pouquinho antes da Revolução Industrial, surgiu um embrião de algo que também nós tínhamos que parar talvez um dia para estudar. Um grupo de economistas, na época nem se podia falar nisso, né? Eles descobriram algo espetacular. Eles descobriram que podiam enganar as pessoas e fazê-las acreditar que um papel podia valer alguma coisa. Chama-se dinheiro. É de rir, né? Estou vendo gente rindo aqui. Porque realmente, né, se eu pensar bem, nós temos que educar muito bem um povo para acreditar num papel
Só porque tem um número ali diferente, ele vale mais que o outro, papel igualzinho, só que tem um número diferente. Mas é que justamente a Revolução Industrial foi feita em cima disso, né? Segundo se sabe, foram 12 banqueiros que fundaram o Banco da Inglaterra. Ninguém até hoje sabe o nome dos 12. Eles fizeram questão de ficar em sigilo. E eles falaram para o rei, ó, você me deixa... Por que falaram com o rei? Porque, obviamente, esses 12 eram holandeses, né? E o rei era holandês, né? O nome dele até... o pessoal gosta da laranja, né? Da Holanda, né? Guilherme de Orange. Guilherme de Orange. Ele era um rei da Inglaterra, tomado posse, mas ele era... Nem sei se falava inglês. Falava holandês. E como controlar aquilo? Tem uma outra história também interessante, como é que foi a Revolução Gloriosa na Inglaterra, porque essas coisas não acontecem assim, cai do céu, não, né? Mas o fato é que o rei concordou em deixar, até porque eles dariam suporte ao rei. Então, o rei concordou. Ele deu autoridade ao parlamento inglês a funcionar plenamente, que não funcionava antes, e deu autoridade ao banco para funcionar. Qual a única coisa que o banco pediu? Que ele pudesse imprimir dinheiro. Só por isso. Até então, nenhum banco fazia isso. Os bancos armazenavam dinheiro sólido. Ouro, prata. Isso existia banco. Podia até ter notas promissórias, coisas que... Mas dinheiro com calção raramente tinha, né? Inclusive, os jesuítas conseguiram fazer alguma coisa parecida com isso, né? Mas isso é outra conversa. Então, o fato é o seguinte, eles descobriram que podiam imprimir num papel um dinheiro, dava esse dinheiro para o povo acreditava que aquilo era dinheiro, trabalhava e produzia. E dessa produção, transformava em dinheiro e depositava onde? No banco. Então, aquele dinheiro que não valia nada... começou a voltar valendo. Olha, então eu digo embrião porque esse embrião de um sistema que eu vou chamar aqui, outras aulas eu vou comentar nele, é o Sistema Financeiro Internacional. Esse sistema fez a Revolução Francesa funcionar. Se não fosse ele, a Revolução Francesa não sairia. E por quê? Porque tinha que derrubar os reis. Então, todo o sistema absolutista tinha que cair. Eles só não derrubaram na Inglaterra, porque na Inglaterra, o Congresso eu compro todo mundo. E o rei come na minha mão aqui no banco. Então, eles dominaram a Inglaterra e fizeram a Revolução Industrial toda. E só aconteceu lá, né? De lá foi expandindo. Então, a Revolução Francesa foi fruto disso. Não tinha quem barrasse e tinha o dinheiro de lá. Surgiu o sistema financeiro internacional e esse sistema começou a pensar, pô, por que eu não posso ganhar mais dinheiro? E foi se expandindo. Foi se expandindo. Hoje, o sistema financeiro internacional, está aqui no livro, aqui, bem documentado, ele domina o sistema educacional. Aliás, ele domina tudo. Tá? Eu convido vocês a lerem um livro chamado Os Donos do Mundo, de uma espanhola, esqueci o nome dela, Cristine. Os Donos do Mundo olha, você não junta 100 pessoas, tomam conta do mundo inteiro. Eles fazem e acontecem. Ah, mas o país está... Não, eles estão acima de países, acima de governos, E eles, em troca, como é que isso, digamos assim, explodiu na mão deles? 1945, vamos lá, estamos adiantando aqui. 1945 teve o final da Segunda Guerra Mundial. Esse pessoal da grana, vamos assim dizer, começou a pensar assim, escuta, se a cada 10, 20 anos tiver uma guerra dessa, o que adianta a gente ganhar dinheiro? O que adianta de reconstruir país? O que adianta ter sistema financeiro? Não, nós temos que resolver esse problema. Como é que vamos resolver o problema das guerras? Horas.
Algo que já tinha sido exemplo no mundo inteiro. Por exemplo, durante o Império Romano, existe uma expressão latina chamada de Pax Romana. O mundo não viu guerras por centenas de anos. Por quê? Porque tinha o Império Romano em cima. Se eu brigar aqui embaixo, vem um mais forte e derruba. Então, essas ideias foram indo. Também dá pano para manga aqui, quem sabe a gente discuta isso mais especificamente na próxima aula. E voltou-se uma ideia de uma unidade mundial. Olha só que interessante. Se a gente tivesse uma unidade mundial, a gente acabaria com as guerras. Se a gente faz um tribunal mundial, uma economia mundial, uma educação mundial, um governo mundial, que controla tudo, quer dizer, obviamente com poder, né? Um exército mundial, porque se você não tiver poder também, né? Você fala, se ninguém cumprir. E ficou esse negócio daí da ideia nesse cara. Daí aconteceu o seguinte, voltando para a área da educação, esse pessoal viu que tinha que se preocupar com esse detalhe da educação. Porque parece que o povo não estava pronto para isso. Existia uma tal de soberania. Pô, os países têm soberania. Pô, isso daí que provoca a guerra. Philip Kerr foi assessor do primeiro-ministro inglês durante toda a Primeira Guerra. Não havia documento que não passasse para o primeiro-ministro que não passasse da mesa dele antes. Então, ele fez palestras depois, só para citar, ele é membro do CFR, né? Quem conhece o CFR. Mas, então, ele falou, pô, o problema é a soberania. Se você tirasse a soberania, acabaria as guerras. Foi simples assim. O pensamento dele filosófico, né? E isso aí foi crescendo. Poxa, como é que a gente passa isso para a educação? Aí vem o seguinte, nesse sistema financeiro, obviamente, teve várias discrepâncias, surgindo várias ideologias contrárias. Uma delas foi a ideologia marxista, né? E Marx começou a formular várias teorias dizendo que o processo ia acabar, esse processo capitalista ia. Não vamos entrar especificamente, não é o objeto aqui, mas um camarada que estudou Marx, pouca gente estuda Marx, certo? Diga-se de passagem, muita gente se diz aí, que disso ele não estuda Marx. Mas um cara que estudou Marx, ele tomava conta de biblioteca, talvez seja por isso. Um chinês chamado Mao Tse-tung. Já ouviram falar? Ele tomava conta da biblioteca lá em Pequim. Então, não via nada que não chegasse lá e fosse traduzido para o chinês que ele não soubesse. E ele leu o Capital. E ele viu o seguinte, que poderia ser feita uma revolução baseada na escola. Não como Marx previa, uma revolução violenta, uma revolução... Até porque Marx previu isso num país industrializado, porque ele atacava o capitalismo. E lá na China não era nada capitalista, e não tinha, naquela época, né, do imperial, era agricultura. Tentaram fazer isso na Rússia, não deu certo, né? Ele viu, Mao Tse-tung viu, pô, não deu certo mesmo, aquele troço lá, virou uma ditadura. E Mao Tse-tung resolveu vários problemas do Marx, ou entendeu o que Marx quis dizer. E aí, a propaganda que passava para fora era que uma China bacana, né? A revolução cultural legal, tá. Os franceses adoraram aquilo. Então, alguns franceses, somando com os chineses, bolaram uma teoria educacional. Só que era só teoria, filosofia, obviamente somada ali com a escola de Frankfurt. Somado nesse crescendo, tinha filosofia, mas não tinha como. Em 1980, em Chicago, na escola de Chicago, de economia, o pessoal, tipo assim, teve um insight. Nossa, nós temos que, juntando toda essa coxa de retalhos que eu estou jogando em cima de vocês, assim,
na unidade, tá, vamos fazer uma globalização da economia. Começou, então, o processo de globalização. Foi feito um teste, né? O Chile foi testado, deu certo e expandiu-se para o mundo inteiro. Bom, economia está resolvida. Vamos começar a implementar totalmente a globalização e, aos poucos, vamos implementar os outros momentos de centralização. Mas essa troça da educação ainda não estava. Vocês acreditam que foi um brasileiro chamado Paulo Freire que conseguiu fazer uma pedagogia que encaixasse nessa filosofia que os franceses desenvolveram? E eles realmente adotaram. E essa pedagogia visava simplesmente acabar com as classes sociais. Essa é a pedagogia do oprimido, né? O oprimido é oprimido e não sabe que é oprimido. E o opressor é opressor, mas também não sabe que ele é opressor. Se você esclarecer os dois, acaba, né, a diferença de classe e tudo. Bom, o fato é o seguinte, que aí se expandiu. Essa educação realmente foi para o mundo inteiro. E não vou entrar na parte dos Estados Unidos, deixo para a próxima aula, mas aqui no Brasil, já em 1960, o Dermeval Saviani estudou muito a doutrina hegeliana e fez uma pedagogia meio que ajudando Paulo Freire. É uma pedagogia chamada histórico-crítica. Essa, então, foi a que, com os governos socialistas que entraram em toda a América Latina, segundo o acordo com David Rockefeller, que isso daí também, algum dia eu tenho que explicar para vocês que as coisas não acontecem assim, né? Tem sempre uma causa eficiente. Então, os governos adotaram essa pedagogia histórico-crítica que eu acho que é quase todos nós aqui, pelo menos acho que de mim para de até 1980, e aí houve evoluções disso. Essa pedagogia histórico-crítica atualmente foi substituída por um novo entendimento filosófico chamado pós-estruturalismo, que prevê que não há necessidade de ter nem currículo nem pedagogia, porque na realidade nada existe, então a gente pode estudar o que quer e ver o que quer e é pronto. E é mais ou menos isso que está. Há uma consonância que eu de propósito não vou falar hoje entre a unir as duas coisas, que parece que eu falei aqui só num lado marxista ou socialista marxista, e existe o lado capitalista, que veio correndo junto. E essas duas coisas, apesar de serem completamente antagônicas, uma bebe da outra, com prevalência dos capitalistas. Então, eu encerraria aqui hoje, abriria agora para algumas perguntas, e na próxima aula daí a gente aprofunda mais essa parte da história, que é muito interessante a gente conhecer.